vocês estão podendo ver um cenário diferente hoje. E aqueles que participaram no meio da semana do nosso culto do Dia de Ação de Graças, vocês sabem o motivo. E aqui à frente, nós temos motivos de gratidão a Deus que foram escritos durante o culto e foram aqui motivos da nossa oração, da nossa intercessão por pessoas diferentes, com motivos diferentes. E sem dúvida alguma, quando a gente dedica um pouco de tempo e começa a ler esses motivos, a gente percebe como as nossas histórias são diferentes. Eu estive aqui na sexta-feira de manhã, bem cedo, e fiquei por um momento olhando, lendo. E como é gostoso a gente perceber a atuação de Deus no nosso meio, como Deus tem falado ao nosso coração. Mas deu para compreender, e aí eu repito, isso tudo é fruto de uma nova história. Uma nova história. Porque, apesar de sermos pessoas diferentes, que viemos de contextos diferentes, nós temos a oportunidade, no momento da nossa vida, de vivermos uma nova história. E quando nós falamos numa nova história, a gente percebe que as nossas histórias, elas se entrelaçam umas às outras, e o que nos torna comum num momento como este de reflexão, de adoração, é porque certamente algo aconteceu na nossa vida, no nosso interior. Isso fez com que, de repente, alguém de bem longe, ou alguém até próximo de São Paulo, fizesse parte da vida de vocês, vocês da minha vida. E quem promove isso é o Evangelho. É o Evangelho. É o Evangelho que vai resgatando pessoas, atraindo pessoas, e de repente colocando essas pessoas num contexto onde você, eu, nós vamos viver juntos. E é interessante como isso acontece. Uma base bíblica, esse texto que vocês estão vendo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, onde o apóstolo Paulo diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram ou surgiram coisas novas. Coisas novas. Isso é tão importante para a gente porque quando você vai para a palavra de Deus, você começa a entender que na Bíblia nós temos uma variedade de histórias e de histórias. E que a história mais fundamental é aquela que desde o Antigo Testamento está apontando para a história do Redentor, Jesus. E quando nós nos deparamos com algumas dessas histórias, por exemplo, essas 4 histórias que se encontram em Lucas, no capítulo 18, início do 19, você percebe como a nossa história, que é diferente em cada um dos nossos contextos, assim também elas são quando nós as lemos na Bíblia. Por exemplo, capítulo 18, o início de Lucas, vai mostrar que Jesus teve um encontro especial com algumas crianças essas que foram levadas pelos seus pais para que Jesus as tocasse, para que Jesus as abençoasse. É bem claro esse encontro de Jesus. No mesmo capítulo, a partir do verso 18 a 24, você vê
um homem rico, ou, como diz os textos paralelos nos evangelhos, ou um jovem rico, que ele vai ao encontro de Jesus. E é interessante que ele, infelizmente, ele se despede de Jesus porque ele amava tanto as suas riquezas que ele não aceitou o desafio que Jesus havia colocado para ele, de ele se desfazer, de vender suas coisas e seguir a Jesus. Mas foi um encontro diferente do encontro das crianças. Pulando por quarto exemplo, você vê o encontro de Jesus com Zaqueu. Nós pregamos sobre Zaqueu recentemente aqui na igreja. É interessante que o encontro de Jesus com ele foi atípico, porque Zaqueu ele estava numa árvore, ele tinha subido numa árvore para poder ver Jesus passar. Na verdade, ele não queria, talvez por orgulho, talvez por um sentimento de que ele não queria aparecer, ele queria ficar escondidinho, não só por causa da sua baixa estatura, mas ele queria dizer assim: eu quero ficar aqui, eu quero ver Jesus passar, e isso para mim está muito bom. No entanto, Jesus o chama. Jesus para ali e o chama. E faz uma grande transformação na vida dele e na casa dele. Mas um encontro que eu gostaria hoje de conversar com vocês é este encontro que Jesus teve com um mendigo, um cego, que está registrado em Lucas 18, 35 a 43. E por que eu quero me apegar a essa história? Porque a história desse homem, que Marcos, quando narra a mesma história, chama esse mendigo cego de Bartimeu, porque essa história nos leva a refletir sobre como inicia essa nova história. Como que a nova história que nós estamos propondo para essa mensagem, ela se inicia na nossa vida, e isso é mostrado através da vida deste homem, desse encontro que ele teve com Jesus. Não foi Jesus que foi ao encontro dele, mas ele foi ao encontro de Jesus. A continuação daquilo que foi o encontro com Jesus também tem algo a ver com essa nova história. E até mesmo o resultado desse encontro tem a ver com aquilo que se espera na nossa nova história. Por conta disso, eu queria mostrar para vocês esse texto dizendo que algo desperta o nosso interior quando nós pensamos nessa nova história. O versículo 35 e 36 do capítulo 18 de Lucas diz assim: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Algo despertou o coração deste homem, que tinha naquele lugar, à beira do caminho, o seu ponto, o seu lugar de pedir esmolas, haja vista a sua condição financeira. E é interessante que a vida e a condição deste homem retrata, sem dúvida alguma, a condição de toda a humanidade sem Jesus. A condição deste homem é a condição de todos aqueles que estão vivendo à beira do caminho. É por isso que você vai encontrar pessoas na sua vida, ou às vezes você mesmo está enfrentando isso, pessoas que estão vivendo de forma depressiva, pessoas que estão vivendo na dependência de remédios, na dependência às vezes de drogas que podem ser fatais. É por isso que você vai encontrar pessoas vivendo à beira do caminho por causa de relacionamentos rompidos, por causa de doenças, enfermidades. E tudo isso, na verdade, é o resultado daquilo que aconteceu no Jardim do Éden, onde aquela desconexão, a desobediência dos nossos primeiros pais acabou fazendo com que o mundo experimentasse a queda, o pecado. E então nós adquirimos, todos nós, toda a humanidade, ela adquiriu
esse problema sério, no qual nos separa totalmente de Deus. A Bíblia dá nome a essa apatia, a essa falta de desejo que as pessoas têm de Deus. A Bíblia dá o nome de pecado. O pecado gerou a morte. É um outro nome muito forte. Mas o fato é que quando você começa a olhar para os encontros de Jesus, você percebe a condição de todos nós, porque o apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nas nossas transgressões. Em outras palavras, nós estávamos à beira do caminho. Nesse sentido, gente morta não tem reação, a não ser que Deus venha ao seu encontro e toque o seu coração. Por isso, e esse homem, este cego, na sua condição, sentadinho, ele tem o seu coração despertado, porque todos os dias passavam caravanas de Jericó, de pessoas que iam para Jerusalém, mas naquela oportunidade, aquela caravana ou os passos da multidão eram diferentes, e aquilo chamou a sua atenção e ele perguntou: o que está acontecendo? Eu costumo dizer que existem despertamentos e despertamentos, e existem despertamentos que são provocados pelo Santo Espírito no nosso interior, a fim de que você possa ter o seu coração iluminado para as coisas de Deus. O nosso coração, algo desperta o nosso interior. E com esse despertamento nasce um desejo de orar. Interessante que quando você começa a pensar nessa nova história, você tem primeiramente um despertamento que leva você a crer nas coisas de Deus, e em seguida você quer experimentar as coisas também que Deus deixou para nós vivermos com Ele, falarmos com Ele. E uma delas é o desejo de orar. Interessante que o texto diz assim no versículo 37 e 38, disseram-lhe, quando ele perguntou o que estava acontecendo: Jesus de Nazaré está passando. Então, ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse é o texto. E eu sei que eu estou falando para gente que está aqui, gente inteligente, está olhando aí para o telão e está perguntando assim: muito legal, mas onde que é que tem oração aí? O que a gente está vendo é um sujeito cego gritando. E eu quero dizer para você que esse grito desse sujeito cego, no meu entender, é uma oração. É uma oração. Quando nós iniciamos uma nova história na nossa vida, nós aprendemos a orar. E também existe oração e oração. E a oração desse camarada nessa nova história, gente, eu já digo para você, ele já começou a nova história orando como um pentecostal. Ok, para aqueles que não entenderam, por que oração pentecostal, pastor? Porque, veja bem, existe pelo menos duas formas de se orar. Existe a forma que nós oramos. Nós aqui, eu estou dizendo, aqueles que participam de uma igreja mais reformada, com um cunho mais tradicional. Então a gente oraria assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é uma oração presbiteriana. Mas o cara, quando ele nasce com esse desejo pentecostal, você sabe que é uma maneira um pouco mais diferente de orar. Certamente, talvez, né? Não posso dizer com exatidão aqui, mas alguns de vocês já foram numa igreja um pouco diferente da nossa, onde o momento de adoração ele é um pouquinho mais, né? Ferve um pouquinho mais. Aí, o que você vê? Você vê muitas vezes pessoas gritando. Eu me lembro quando minhas filhas eram pequenas, nós estávamos fazendo uma viagem no litoral e nós fomos visitar uma igreja. E eu fiquei com as duas e a Celeste, nós estávamos assim assentados. Aí quando chegou na hora da oração, gente, o negócio pegou.
E eu fiquei apavorado, não com a oração, porque eu já sabia como que é a coisa, mas as minhas filhas ficaram olhando, pai, o que é isso? Isso é uma oração pentecostal. Um detalhe importante para nós, essa nova história, existem momentos que a nossa oração, ela inclusive muda. Existem momentos e situações que nós vivemos que até o tom da nossa maneira de orar muda. Basta você observar que quando as coisas estão bem, você normalmente ora. Normalmente. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é uma oração. Mas quando você está passando por situações onde você percebe que você está vivendo à beira do caminho, ou pessoas que você ama estão vivendo também à beira do caminho, ou quando muitas vezes a gente percebe que o vale da sombra da morte está se aproximando, eu quero dizer que nesses momentos a nossa oração muda. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou não é assim? Portanto, essa nova vida, e nessa nova vida, nasce o desejo de orar. A gente quer ter esse contato com Deus. Nós costumamos dizer que nós oramos a Deus e Deus fala conosco através da sua palavra. Esse despertamento que nós temos no coração, ele vem ao nosso encontro e você não vai ficar sem orar a partir do momento que você recebeu essa nova vida. Mas vamos adiante. Nessa vida, você começa a enfrentar as barreiras e a enfrentar de forma diferente também. Porque agora as barreiras na sua vida, elas são enfrentadas com assertividade, com confiança. Observe o que aconteceu no versículo 39. Os que iam adiante o repreendiam, ou seja, afastavam aquele pobre cego mendigo para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante que na nova vida, e aqui um recado para todos aqueles que estão aqui e que às vezes querem desistir, principalmente aqueles que estão iniciando a vida cristã. Quando nós iniciamos, você pode ter certeza de que nós vamos enfrentar várias barreiras tentando nos afastar, tentando nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. É por isso que muitas vezes quando as pessoas elas ouvem o Evangelho, elas compreendem o Evangelho e se rendem ao Evangelho, elas querem ser batizadas. E quando são, é impressionante como o inimigo da nossa alma, o inimigo da igreja de Cristo ainda quer atrapalhar, trazendo problemas, situações. Mas é interessante que quando você tem a convicção da nova vida, mesmo que hajam barreiras, você vai querer enfrentar essas barreiras, fazendo como este cego fez. Ele começou a gritar ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante. Quando as crianças, no capítulo 18, versículo 15, foram levadas para Jesus, a Bíblia diz que foram os discípulos de Jesus que estavam tentando impedir as crianças de serem tocadas. É interessante que o jovem rico, quando foi a Jesus, que é a segunda história do capítulo 18, o impedimento, na verdade, foi ele mesmo. Quando ele foi desafiado e disse: eu não consigo deixar a minha riqueza. É interessante que no caso de Zaqueu, o impedimento talvez tenha sido, sim, o orgulho. Porque afinal ele era um publicano muito conhecido, logicamente avarento, ladrão, como a gente já ouviu a respeito da sua história, mas ele queria ficar escondidinho, por isso que ele arrumou aquela árvore. E a própria árvore era uma barreira que o separava de Jesus. E quando nós vemos o caso de Bartimeu, gente, novamente, aqui o texto está dizendo que aqueles que iam à frente estavam tentando repreendê-lo para que ele ficasse quieto. E eu pergunto, quem é que geralmente ia à frente de Jesus?
Os discípulos. Os mesmos discípulos que, aonde quer que fossem, diziam, anunciavam, Jesus está chegando. Eles faziam assim. Mas eram os discípulos que estavam atrapalhando. Nós temos barreiras. Barreiras, às vezes, são barreiras interiores, produzidas por nós mesmos. Às vezes são barreiras que são pessoas. Às vezes são circunstâncias. E é interessante que a partir dessa nova história que nós estamos vivendo, nós vamos enfrentar muitas barreiras. Mas eu tenho uma boa notícia para você e eu peço que você acompanhe com os olhos esse texto. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, diz Paulo, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é uma certeza que nós precisamos ter no nosso coração, a partir do momento que nós vivemos essa nova história. Nós vamos ter enfrentamentos? Sim, repito, nós vamos ter muitos enfrentamentos. Mas a palavra de Deus nos dá essa certeza, essa convicção de que nada vai nos separar. Eu posso perguntar para você, qual a barreira que você está enfrentando hoje? Qual a barreira que ao entrar aqui, quando você se colocou diante de Deus dizendo, Senhor, fala para o meu coração hoje, e certamente quando a gente está aqui, a gente percebe como é a nossa pequenez diante de um Deus tão grande. Quando a gente está aqui, a gente começa a ter o coração movido por uma esperança especial. Quando a gente está aqui, as nossas barreiras começam a aparecer e a pergunta é, qual é a sua barreira? Eu queria que você tivesse a mesma convicção desse homem que estava iniciando a sua nova vida. Nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Em quarto lugar, como que essa nova vida prossegue? Nós passamos a confiar no poder de Deus. Antes da nova vida, essa confiança não era como é agora. Por isso que o versículo 40 e 41 diz, Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu ele, eu quero ver. Ele tem um sentimento de confiança, de que aquele que estava passando ali, e observe você que foi a última vez que Jesus passou naquele caminho, porque Jesus estava a caminho de Jerusalém, aonde ele morreu. Era a última oportunidade desse homem. Mas aquilo que estava acontecendo no seu interior, o despertamento, a busca de uma oração sincera, ele enfrentando aquela barreira, agora ele estava disposto a confiar no poder de Deus, em Cristo. Eu quero ver, eu quero ver. Eu sei que quando a gente fala a respeito de assuntos como esse, nós estamos falando geralmente de milagres. E para alguns, isso aqui é muito bom porque traz esperança. Isso aqui é muito bom porque de repente você, diante de alguma situação, começa a dizer, Senhor, eu também quero ver. Senhor, eu também quero ser curado. Senhor, eu também quero restaurar a minha vida. Senhor, eu quero resolver o meu problema. E por que algumas respostas de oração são recebidas como essa, que você logo vai ver? Por que alguns têm uma bênção tão grande
em enxergar, em ser curado, em ter um problema resolvido, e outros não. E outros não. Eu diria para você que nós não temos respostas para isso. Eu digo para você também que isso não tem a ver com fé, com merecimento. Porque quando nós questionamos alguma coisa, nós vamos questionar a nossa própria confiança, dizendo, parece que o outro confia mais do que eu, porque o outro alcançou essa graça da parte de Deus e eu não. Mas parece que ele merece e eu não mereço. Não, a questão aqui não é de fé. A questão aqui não é de merecimento apenas. Logicamente que a fé está embutida nisso, a fé faz parte disso, mas você vai entender que existem ocasiões onde Deus responde sim e outras não. Mas mesmo assim, mesmo que a resposta de Deus seja não, eu não vou te curar, eu não vou resolver esse problema agora, eu quero que você entenda que a nossa confiança em Deus ela tem que continuar a mesma. Porque Deus continua sendo Deus independente da resposta que nós temos às nossas orações. Deus continua sendo Deus. Deus continua no mesmo lugar que Ele esteve ou estava quando Jesus, o seu Filho, foi entregue por nós. O mesmo lugar. Porque o próprio Filho de Deus, Jesus, Ele tinha pedido para o Pai, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E você quer um homem mais santo? Um homem mais merecedor, um homem mais cheio de fé do que o próprio Filho de Deus? Mas ele, Jesus, teve a força necessária para enfrentar o que ele enfrentou. E é por isso que eu digo, mesmo que você não tenha uma resposta que você gostaria de ter, certamente Deus dará para você a condição de você suportar, de você viver ainda com a graça dele. Mesmo assim, você será impulsionado por Deus a viver em confiança. Em quinto lugar, essa nova história prossegue porque nós começamos a experimentar as bênçãos de Deus. Jesus lhe disse, recupere a visão. A sua fé o curou. E o texto diz, imediatamente ele recuperou a visão. A fé, portanto, ela pode ser um meio de nos levar à cura. Repito, quando a fé, que não é nossa, que é um dom de Deus, isso tem que ficar muito claro para nós, porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé, e esta fé não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Em outras palavras, este homem, ele estava com o seu interior repleto de fé. E Jesus disse, a tua fé te curou. E no caso dele, a bênção foi maior, porque a fé, quando vem no nosso coração, através da graça do Senhor, ela também nos salva. É que muitas vezes a gente faz uma confusão, porque a mesma fé que cura, é aquela fé que cura também o nosso interior, daquele problema que nós tínhamos na desconexão dos nossos primeiros pais tiveram no jardim do Éden. Quando a fé é colocada por Deus no nosso coração, você tem toda a condição de ser curado do pecado que estava levando você para uma vida eterna sem Deus. Mas agora, esta fé, ela pode levar você realmente a crer, a experimentar as bênçãos de Deus na sua jornada, no seu caminho. Você será uma pessoa com uma nova história, independente se você experimentou uma cura ou não, mas certamente você terá a força necessária para viver a sua vida até o dia final. Até o dia final. E digo mais, para viver por toda a eternidade. Porque isso que Deus faz não é algo somente para o aqui e agora, mas é algo para a eternidade. E eu termino dizendo que o resultado dessa nova história
nós passamos a seguir a Jesus e a atrair outras pessoas. O texto diz, versículo 43, e ele seguia a Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, o que o povo viu? O povo viu um cego, mendigo, que certamente era conhecido porque ali era o ponto dele pedir esmolas. O povo viu o testemunho daquele homem agora seguindo a Jesus. E este povo que estava vendo aquilo, estava dando louvores a Deus. Portanto, quando nós passamos a seguir verdadeiramente a Jesus, as pessoas que nos conheciam, gente, preste atenção nisso, sabe os seus amigos, sabem os seus parentes, eles começam a olhar para você e começam a dizer assim, como está diferente. As palavras mudaram, a forma de pensar mudou. Os seus amigos profissionais que trabalham com você vão dizer assim, é uma nova pessoa. E de fato, essa mudança é a mudança que experimenta todo aquele que começa a viver essa nova história. Por quê? Porque está seguindo a Jesus. E quando a gente segue a Jesus, a gente começa a querer viver como Cristo viveu. Tudo em nós começa a mudar. E é interessante que quando as pessoas estão vendo isso, elas vão certamente querer saber o porquê. E quando elas querem saber o porquê, aí você tem a oportunidade de dizer a respeito dessa nova história. Mas aqui tem um detalhe importante, que quem não segue a Jesus, quem não segue, também não atrai. Não adianta, viu, gente? Tem que seguir a Jesus. Se você no dia a dia não segue a Jesus, você pode ter certeza que você não vai atrair ninguém. E aí, que nova história é essa? Que nova história é essa? Talvez você esteja ainda precisando experimentar essa nova história. Deixa eu terminar essa mensagem. Para refletirmos e para pensarmos. Primeiro, quando o nosso interior é despertado pelo Evangelho, preste atenção nisso, nasce um desejo de orar. As barreiras são enfrentadas com confiança. E assim experimentamos as bênçãos em nossa vida, seguindo e atraindo outras pessoas para Jesus. Como foi dito no início, as nossas histórias, elas eram diferentes. Todas as nossas histórias. Quando a gente lê esses motivos de gratidão, a gente percebe essa diferença de uma forma muito, muito especial. Você pode chegar aqui hoje e estar dizendo assim, a minha história realmente é diferente de tudo isso que ele está falando. De fato, isso pode ser uma verdade. Mas a partir do momento que a gente começa a compreender essas coisas, a partir do momento que a gente começa a ouvir isso, eu vou dizer para você, algo começa a despertar. O nosso interior. Foi assim que eu fui atraído e eu tenho certeza que é assim que todos nós fomos atraídos, apesar de nossas histórias diferentes. Mas Deus age assim, despertando, introduzindo no seu interior o desejo de conversar com Ele, de orar. Deus começa a colocar em você, certamente, aquela força para você enfrentar as barreiras com confiança no poder de Deus, a experimentar as bênçãos de Deus em sua vida. E para alguns, serão muito mais abençoados porque serão curados, nós confiamos nisso. Mas quando a fé entra no nosso coração, ela nos salva para uma nova vida e para uma nova história. Por isso que nós passamos a seguir a Jesus e começamos a atrair outras pessoas.
Eu quero dizer para vocês que essa foi parte da história das 4 pessoas que vieram e foram batizadas aqui nessa manhã. E é um privilégio para nós, pastores, presbíteros, quando ouvimos essas histórias, a gente começa a perceber que tudo isso que eu estou falando aqui está acontecendo na vida delas. Isso atrai. E Deus é glorificado. Termino. Você vive hoje essa nova história? Você está vivendo essa nova história hoje? Jesus Cristo mudou o meu viver. Eu queria convidar você para um momento de oração. Mesmo você que ainda nunca orou, talvez. Mas eu queria que você pudesse estar refletindo por um momento em tudo aquilo que foi falado. Eu queria convidar você, antes de nós cantarmos o que vamos cantar, eu queria convidar você a pensar se de fato você está vivendo hoje essa nova história. Ore ao Senhor. Não perca esse tempo precioso para estar diante do Senhor, porque Ele está aqui. Ele está passando. O mesmo Jesus que passou naquele dia, naquele lugar, à frente daquele pobre homem cego, é o mesmo Jesus que passa aqui agora. Ele está parando. Ele está dizendo para você o que você quer que eu faça. Que você possa responder isso através da sua oração. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo